Livro de Marcos, capítulo de número 11, versículo 23 e 24. Vamos lá. Diz assim: em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires em oração, crede que recebestes, será vosso. Olha o tempo verbal dessa último versículo aqui. Tudo o que pedires em oração, o tempo agora, crede que recebeste, já está no passado, já recebeu, vos será feito, está no futuro. Pedir em oração é agora, crer que recebeu já está no passado, vos será feito, está no futuro. Tem aqui uma chave de como funciona a fé. Em Hebreus 11, versículo 1 diz que a fé é a firme convicção de fatos que ainda não se vê. De novo, dá um nó no tempo verbal. A fé é a firme convicção agora, de fato já é passado, se é fato já aconteceu, e do que ainda não se vê é futuro. A fé não se move. A fé é como Deus. Não tem princípio e não tem fim. Nós vamos ver na Bíblia que Deus faz o fim e depois desvenda o começo. Deus dá um nó na nossa mente, que somos limitados a um tempo linear. Ontem, hoje e amanhã, e assim se sucede. A fé entra numa outra dimensão, num outro universo, que não está limitado ao nosso tempo, ao nosso universo. Né? Já que está agora na moda o metaverso, existe um outro universo, um outro metaverso, onde a fé não se limita ao nosso tempo. Tudo que vai ser, já foi. Lá. Já é. E vai ser. Que loucura, gente. Mas só vai ser se já for. Se a gente crê que já foi. Se a gente crê que não foi, não vai ser. Meu Deus do céu, eu tenho que tomar uma garrafa de vinho para pregar. Para entender. Porque é coisa de bêbado. É coisa de maluco. Né? Aqueles papo borracha, que chama. O que é, já foi, o que vai ser, nunca foi, se você não crê que não foi, não é. Vou chamar a Dilma para explicar. Mas assim é a fé. Assim é a fé. É coisa de maluco, por isso que a Bíblia diz que os da fé são como loucos para quem pensa de uma maneira linear. E eu queria hoje meditar, porque nós vamos precisar usar a fé. Porque o que a Lúcia, o que o Mateus e a Amanda tomaram como ia acontecer, como já tivesse acontecido, já tinha acontecido desde o princípio que eles tomaram acontecer. E se manifestou em cada data no decorrer de 2021. Mas já era deles. Para a gente entender, é como uma mulher que sabe que está grávida, mas ainda a barriga não cresceu. Mas já está. Tem um tempo da manifestação do nascimento, de você ver. Mas ela já engravidou. Daqui, já é real. Já existe um ser. Já é uma substância. E quando nós tomamos algo por já é uma substância, já é um fato, seja a compra de uma casa, seja
a realização de um chamado ministerial, a construção de um ministério, de uma igreja, ou uma viagem, ou um documento, ou uma vitória, seja o que for. Se a gente tomar isto como uma substância que já é, mesmo que no nosso tempo linear não é ainda aos nossos olhos, então nós estamos usando a verdadeira fé. A fé que chama a existência no nosso metaverso, o que já é no outro metaverso da fé. O que já é lá, na outra dimensão. Amém, gente? Vamos lá. Eu queria compartilhar com vocês hoje o que eu coloquei de título a fé move as coisas. A fé movimenta as coisas. Só existe milagre quando tem movimento. Só existe sobrenatural quando tem movimento. Havia um homem paralítico parado do lado de um tanque. Jesus chega ao lado dele e pergunta se ele queria ser curado, e ele então começa a explicar qual era a situação daquele tanque, chamado tanque de Betesda. Ele diz: olha, aqui tem muitos doentes. De tempo em tempo aparecem uns anjos aqui, movimentam a nossa área, movimentam as águas, movimentam o tanque. E quando eles movimentam, quem entra no movimento primeiro, vive o milagre. Quem se lança no movimento daquelas águas, vive o milagre. Mas aí, quando eu quero entrar, ninguém me ajuda. Quando eu chego lá, a água já está parada. Diga: água parada não gera milagres. A água em movimento gera milagres. A fé sempre vai estar relacionada com movimento. O universo, ele está em movimento. Tudo que nós cremos, tudo que nós vemos, tudo que nós entendemos como mundo, está em movimento. Tudo está mudando. Tudo está se movimentando. Quem veio do Brasil e faz 5 ou 10 anos que não vai ao Brasil, se voltar lá, não vai conhecer muitas coisas, porque tudo mudou. Nossa, fizeram uma avenida, aqui tinha um restaurante muito bom, agora não é mais um restaurante, agora é um prédio. Nossa, esse terreno aqui era tudo mato, olha só, tem um shopping nesse lugar. A gente não tem essas experiências quando a gente não vai em algum lugar, não é? E às vezes movimenta para o bem e movimenta para o mal. Eu lembro do meu pai, que ficava muito tempo sem ver os parentes lá no oeste do Paraná. Aí ele ia para lá, né? E voltava de lá e visitava os parentes e tudo. Depois ele voltava de lá e dizia: José, sabe o tio Plácido? Sabe o tio tal? Eu falei assim: tá velho. Tá velho. Eu fico pensando que quando ele saía de lá também, eles comentavam: sabe o Darcy? Teve aqui, tá velho. Porque tudo está em movimento, tudo se move, né? Às vezes esticando, às vezes enrugando, mas tudo se move. Agora, muitas vezes, nós achamos que precisamos ter uma posição passiva diante de um Deus poderoso. Mas se nós formos passivos diante de uma palavra tão poderosa, nós nunca vamos viver a fé. Porque a fé vai exigir da nossa parte movimento. Nós precisamos nos movimentar na mesma sincronia que a palavra de Deus espera de nós. Nós precisamos entender que a fé vai nos movimentar, a fé vai nos levar de glória em glória, de vitória em vitória, de experiências em
novas experiências, de maturidade em maturidade. E assim o apóstolo Paulo diz: assim eu sigo na direção do varão perfeito. Não acho que tenha alcançado, mas estou paralisado. Não, sigo, caminho, me movimento. Não acho que tenho vivido tudo que Deus tinha. Deus tem mais experiências, Deus tem mais sobrenatural, Deus tem mais milagres, Deus tem mais conquistas, Deus tem mais para a minha vida. E eu louvo a Deus pelo o testemunho da Lúcia, porque ela disse: e um dos meus projetos era ser batizada no Espírito Santo. E ela não só falou isso, ela disse, e ainda ter a evidência das línguas estranhas. E ela falou aqui, todos nós vimos com alegria, e eu alcancei essa experiência. Glória a Deus, você pode aplaudir. Você que é batizado no Espírito Santo sabe o que isso significa. Mas tenho para dizer a Lúcia que não é tudo. Tem mais. Tem novas experiências. Agora, com o batismo no Espírito Santo, abre-se uma nova nuvem de expectativa, um novo mundo de experiências que ela precisará galgar, caminhar, ser batizada com fogo, ver os milagres, ter os olhos espirituais abertos. Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. Por mais que você já alcançou coisas grandes, que as suas experiências sejam sobrenaturais, maravilhosas, que impactem uma plateia, e você possa falar 6 horas de tudo que Deus já fez para você, eu tenho algo para te dizer: Deus tem mais. Continue se movimentando, continue se movimentando. Você está vivo? Então se movimenta. Então se movimenta, se movimenta, se movimenta. A fé sempre nos move. A fé moveu um povo inteiro, no sentido de atravessar um deserto, de atravessar um mar, em direção a uma promessa. A fé não move só uma pessoa, a fé move uma nação inteira. Eu estava agora em Portugal, tivemos a experiência de estar ali, país maravilhoso. Ora pois, pá. E conhecemos também a Espanha, também lindo, Madrid, uma cidade linda também, muita história, imagina, né? Tive a oportunidade de almoçar no restaurante mais antigo do mundo, de 1725, El Botín. E o mesmo porquinho que eles faziam naquela época, comemos o porquinho lá, lechon. Mas, muita história. E eu quando olho as nações, eu fico analisando, né, a história das nações. Temos aqui um ministério forte na África, né, que a semana que vem eu vou falar um pouquinho deles, lá em Moçambique, a Embaixada África, temos caminhado lá. E eu fico imaginando a história das nações, e hoje pela manhã, me deu um insight. Eu estava me preparando para vir, comecei a imaginar os Estados Unidos, e falei, por que os Estados Unidos? Eu sei que a Europa, né, é uma bênção, prosperou muito, mas por que os Estados Unidos se transformou na nação mais poderosa e mais rica do mundo? Por que será? O que aconteceu? Será que alguém aqui, assim, teve uma ideia, e a partir daquela ideia, o que aconteceu? Todos tiveram acesso aos livros, todos tiveram as mesmas 24 horas, todos os homens são iguais na face da terra, independente da língua. Mas por que será que os Estados Unidos se converteram na nação mais poderosa e mais rica? Porque tem gente rica no mundo inteiro, meu irmão, mas como aqui, eu vou te dizer uma coisa.
Se dá um chute numa moita, cai 5 bilionários. Não é longe daqui, não. Aqui não é que a gente mora, na nossa região mesmo. E a resposta que eu tive, eu não sei se é a resposta verdadeira, mas o que vem na minha mente é o sonho americano. Quem já ouviu falar do sonho americano? American Dream. O que diz o sonho americano? Qual é o âmago do sonho americano? O sonho americano diz que este país é um país livre e que, independente da sua família, independente do seu dinheiro, independente do seu grau cultural, independente da sua origem, se você acreditar e trabalhar e se esforçar, este país te dará as condições de vencer. Não é isto? Resumidamente, não é esse? Isso se tornou em uma crença coletiva. Isso se converteu em uma crença coletiva. Hoje, talvez não se fale tanto como se falava na época da grande imigração, quando os italianos chegaram nos Estados Unidos, quando os irlandeses vieram para os Estados Unidos, quando parte dos japoneses vieram para os Estados Unidos. A primeira coisa que eles chegavam é: independente de onde você veio para uma terra que, se você trabalhar, se você acreditar, se você se esforçar, se você fizer o seu melhor, você vai vencer aqui. Isso não é uma fé bíblica, mas é uma crença. E as pessoas acreditaram nisso. E se elas acreditaram nisto, transformaram um país em um país milionário de pessoas que vencem todos os dias. Todos os dias tem gente vencendo, porque uma crença foi estabelecida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se você chegar num lugar onde alguém disser: olha, aqui, por mais que você se esforce, é muito difícil prosperar. E se essa for a crença coletiva daquele lugar, a tendência é que você se enquadre a essa crença e você não prospere também. Em 1952, Roger Bannister, acho que é assim que se pronuncia, o inglês, quebrou uma crença coletiva que existia. O homem não pode correr 1 milha abaixo de 4 minutos. Desde as corridas dos velocistas, desde que começou os primeiros velocistas, nunca um homem teria conseguido correr 1 milha abaixo de 4 minutos. Os médicos diziam que, se um homem tentasse correr abaixo de 4 minutos, o seu coração não suportaria, morreria do ataque cardíaco e forçaria demais. O homem não foi feito, não tem estrutura física para correr 1 milha abaixo de 4 minutos. E esta crença durou dezenas e dezenas, quem sabe centenas de anos. Ninguém conseguia, até que Roger Bannister correu 4 milhas a 3,59 e alguns décimos de segundo, quebrando uma crença estabelecida. Uma fé, uma crença estabelecida. Ele dizia assim: parece que o mundo corria debaixo de mim, tudo se tornou lindo. Por mais que eu estava cansado, parece que tudo tinha uma outra velocidade. Algumas declarações dele. Outra declaração, ele dizia: enquanto eu corria, eu me dei por si no final que eu estava caído no chão. E aí, com minha grande surpresa em descobrir que eu não estava morto. Depois de ter corrido 3,59. Agora, o interessante disto é que exatamente 45 dias depois, não é 1 ano depois, não é 10 anos depois, mas 45 dias depois de Roger quebrar 3,59, um australiano baixa o tempo de Roger. E nos próximos 2 anos, 17 velocistas baixam este tempo sucessivamente.
aconteceu? O homem mudou a sua estrutura física? Agora ele está mais forte? Houve uma evolução da espécie? Uma crença foi removida. Você não pode, é impossível para a raça humana correr abaixo. Roger quebrou a crença. Se ele pode, eu também posso. Se ele fez, eu também faço. Se ele correu, eu também vou correr. E hoje o recorde mundial é bem abaixo do que Roger fez. Então o que eu estou dizendo para você aqui é que a crença vai nos mover a uma direção em quebrar os impossíveis. A fé é assim. A fé. Quando aquele homem com o menino ali, o seu filho caído no chão, endemoniado, ou com doenças, sei lá, tendo ataques, como é que chama aquilo? Ataque epilético, não sei o que era, mas era um mal que estava naquele menino. Pede aos discípulos para fazer algo, e os discípulos não conseguem ajudá-lo. Então Jesus chega e diz: o que está acontecendo aqui, que confusão é essa? E a Bíblia diz que jogava o menino no fogo, e jogava na água, e ele sofria. E Jesus então pergunta: o que está acontecendo com ele, desde quando acontece? E o pai disse: eu trouxe aqui para eles resolverem, mas eles não podem. Você pode, alguém pode. E o que Jesus responde? Tudo é possível ao que crê. Até correr abaixo de 4 minutos, 1 milha, tudo é possível ao que crê. Você crê? Foi a pergunta que Jesus fez, muito incômoda àquele pai. E o pai, que estava cheio de razão, diz: creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Creio nada, creio balela, creio religiosamente, não creio e preciso ajuda para que possa ser exercida uma fé, que eu tenha essa convicção de que eu não vou sair com meu filho daqui da maneira que ele veio. E Jesus faz o milagre. Então, a fé moveu um povo a atravessar, uma fé coletiva. Nós vamos alcançar, nós vamos chegar lá, nós vamos ter uma promessa para lá do mar, para lá do deserto. Meu irmão, para você convencer alguém para andar 15 minutos para você de manhã cedo já é difícil. Vamos caminhar comigo? Bota um tênis aí, vamos caminhar todo dia de manhã. Não, isso aqui quer, eu durmo muito tarde. Não, isso aqui quer. Não, até diz que vai, mas nunca aparece. Agora imagina convencer uma nação inteira a caminhar em direção ao deserto. E estar diante de um mar e atravessar o mar. Tinha que ter uma fé coletiva muito forte. Qual era a fé? Está quente, mas tem uma terra do outro lado. Estamos com sede, mas tem uma terra do outro lado. Está difícil, mas temos uma terra do outro lado. E nós vamos chegar na terra que Deus nos prometeu. Essa é a fé que nos move. Não importa o que se passou, eu vou alcançar a promessa de Deus. Ah, pastor, mas em 2021 eu acreditei e não aconteceu. Não quero saber. Eu estou vivo em 2022, então vai ser em 2022 que vai acontecer. Mas eu vou continuar caminhando, vou mover. Quando Moisés fala a Deus que o povo parou, Deus não fica chateado por causa do exército inimigo que está vindo atrás, e nem muito menos chateado porque o mar estava fechado. Ele fica chateado porque o povo parou. Porque o que ele fala para Moisés é assim: diga ao povo que, por que parou? Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Por causa desse marzinho, por causa desse... Já não provei que quando vocês se moverem em fé, mares serão abertos, desertos serão conquistáveis. Quando vocês se moverem, nada vos será impossível. A fé, ela moveu uma muralha de impedimento em direção ao chão. Existia uma muralha, mas ela teve que se mover em direção ao chão por causa da fé de um homem chamado Josué.
e que compartilhou essa fé com toda aquela nação. Nós vamos dar 7 voltas em volta dela. E aí, o que vamos fazer? Jogar uma bomba? Não. 7 voltas. E vamos gritar. E o que vai acontecer? Ela vai se mover. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda e disser essa muralha caia ao chão, assim acontecerá. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda e disser a esse monte, mova-te ao mar, ele se moverá. Qual é a muralha de impedimento? Se nós tivermos fé, nós vamos dizer, e ele vai ter que se mover, porque a fé nos move, mas move as coisas em nossa volta. A fé moveu um homem a sair da sua casa, abrir mão da sua herança, para ir para um lugar que Deus ainda ia lhe mostrar. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e mova-se para um lugar que te mostrarei. O que fez aquele homem caminhar para o novo, para o desconhecido, foi uma fé. A fé muitas vezes vai nos levar a caminhar para exatamente o desconhecido, por mais que o desconhecido nos cause medo, mas a fé vai vencer o medo. A fé moveu a convicção de um assassino para a disposição de entregar a sua própria vida. A fé moveu a convicção de um assassino para a disposição de entregar a sua própria vida. Aquele que tirava a vida, agora entrega a vida. Fez de Saulo Paulo. Não sou mais eu que vivo, mas ele vive em mim. Se perder a minha vida, a ganharei. O que tirava a vida, move a convicção de entregar a vida. E gastarei a minha vida por amor de vós. Assim vou investir a minha vida. A fé não move só as coisas em volta, a fé move as coisas dentro da gente. A fé move as nossas convicções mais profundas, porque ele matava as pessoas achando que estavam dando glória a Deus, e essas convicções foram mudadas através da fé. A fé sempre vai mover as coisas. A fé é como um leme de um navio. Quem já foi a Miami aqui, vê os transatlânticos enormes, fora de Del. A gente olha e fica encantado com as sacadas dos apartamentos dos navios. E cada vez tem um navio mais diferente que o outro. Eles agora estão colocando, já faz tempo que eles colocaram aquelas escorregadores de água, né, para fora. Tem um que pega um infeliz assim, joga lá para fora e fica rodando lá, né? Um brinquedo lá em cima, parece um helicóptero. Outro tem isso, já tem até um que você surfa no navio, o outro já está até esquiando no navio. Tem de tudo no navio, tudo isso nos chama atenção no navio. O design, o tamanho, uma cidade flutuante. Mas tem algo que a gente não presta atenção nele, porque está debaixo d'água. E é uma pá de ferro insignificante, chamada leme. Só que aquele leme é o responsável por levar o navio ao seu destino. Tudo aquilo ficaria sem sentido, ou à deriva, se não tivesse um leme, que muitas vezes não se vê, mas faz toda a diferença na viagem. É aquele leme que move tudo aquilo para a direita ou para a esquerda, que corrige o rumo, que coloca nas coordenadas corretas. É aquele leme. O crente sem fé é um transatlântico sem leme. Lindo, maravilhoso, fala em língua e tenho aqui a Bíblia no sovaco. Sovaco é uma coisa antiga. Mas fiquei com vontade de falar essa palavra, faz tempo que eu não uso ela. Sovaco do meu avô, nas axilas, debaixo do braço.
O crente é esse transatlântico lindo, mas se não tiver fé, é sem leme. Não chega em lugar nenhum. Não conquista nada. Não realiza nada. Não creia que quem se aproxima de Deus vai conseguir algo de Deus, se em primeiro lugar não crê que Ele existe e é galardoador, abençoador, fazedor do impossível para aqueles que se aproximam. E aí a gente fica igual um navio sem leme. Ah, minha igreja é embaixada. Não, minha igreja é a desembaixada. Não, minha igreja é não sei o quê. Não, agora eu creio nisso. Não, agora é amanhã. Agora é aqui, agora é colar. Agora eu corto o cabelo, agora eu não corto o cabelo. Agora eu faço desse jeito, agora eu não faço. É um navio sem leme. E um Brasil sem leme não tem destino. Mata quem está dentro. Quer morrer, fica do lado de um crente sem leme. Vai viver a deriva. De manhã é Jesus, de noite é Genésio. Não sabe, porque não tem leme. Leme dá destino. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço as minhas promessas. E eu vou usar o leme. E às vezes o leme, meu irmão, é porque hoje em dia é tudo muito moderno, então é tudo no computador, você coloca num navio desse, as coordenadas e o leme, com o hidráulico dele, ele se move para cá ou para lá. Mas eu não sei se você já viu um filme daqueles de caravela, de pirata, quando eles pegam o tempo ruim, e o leme era naqueles negócios, aquela roda, né, que eles moviam para cá e para lá, e de repente, o cara que estava ali no leme, de repente começa aquele mar ruim, e ele vai se segurar no leme, e o leme roda para cá, ele voa para lá, e o outro vai e vem 3, 4 marujos para segurar o leme, porque o leme tem que estar virado para cá, e de repente eles não tem jeito, nem força humana não tem, vamos amarrar, já viram? Amarra um leme, porque muitas vezes manter o leme na direção do sobrenatural não é fácil. O mar vai querer empurrar para lá, o mar vai querer empurrar para cá, mas o sucesso da navegação vai ser segurar o leme. Eu creio, mas está tudo acontecendo errado. Eu creio, mas está tudo desmoronando. Eu creio, mas está te empurrando para a esquerda, está te empurrando para desistir, está te empurrando para retroceder, está te empurrando para dizer que não. A vida vai nos empurrar. E a gente tem que pegar 2 ou 3, e às vezes a gente precisa de 2 ou 3 para segurar aquela roda. Lembra aquela roda que o cara vai virando assim, e 2 ou 3 seguram? 2 ou 3 pessoas de fé que dizem, segura a tua onda, irmão. Segura a tua onda, Deus vai fazer. Mas não fez ano passado, mas vai fazer esse ano. E a gente tem que estar com pessoas de fé do nosso lado, para ajudar a segurar o nosso leme. Deus vai fazer. E se o leme estiver certo, a tempestade passa, porque tudo passa. Não existe tempestade que dure uma vida inteira. A Bíblia já diz, a tempestade pode até durar uma noite. Eu não sei qual é o tamanho da noite da sua vida. Às vezes a noite da sua vida foi 6 meses. Tempo de trevas, tempo de escuridão. Pode até durar uma noite, mas a noite acaba. E pela manhã vem a bonança. Já viu um navio navegando na bonança? Com o dedinho aqui, ó. Ele guia o leme. Ele não precisa se esforçar. Ele navega em direção. Para onde a fé nos moverá? Eu preciso me mover. A embaixada precisa se mover. As minhas convicções precisam ser movidas pela fé. A minha família precisa se mover. Para onde a minha fé me moverá? Porque a fé sempre move. O mundo está em movimento. E eu preciso me mover. Eu não aceito viver o ano 2022
sem me mover. E essa deve ser a sua convicção. Deus, eu vou me mover em fé, porque a fé sempre move. Eu quero que você fique em pé.